Olá, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Desde já eu agradeço o seu prestígio, a sua companhia conosco. É sempre um grande prazer tê-los conosco, acompanhando tudo aquilo e tudo isto que tratamos aqui no nosso programa. Nosso comentarista está de novo conosco, Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais da Baixada Santista. É sempre muito bom tê-lo conosco, Rubens. Obrigado, Querela. É também um prazer estar aqui sempre comentando questões de condomínio. E hoje nós temos um programa especial, tem que prestar bem atenção. Hein? Pois é, hoje nós temos um grande prazer ele aceitou o nosso convite. O André Nandes Gonçalves é gerente de gestão e desenvolvimento operacional da Sabesp, vai poder nos ajudar muito. Sabesp tem caminhado, nós vamos falar de crise hídrica, caminhado para que nós possamos efetivamente aprender como vamos economizar a água. Como que nós vamos passar por esse momento? Se é que esse momento já chegou até nós, vai chegar. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Querela. Eu agradeço o convite. Bom dia, Dr. Rubens, e bom dia aos telespectadores. Muito bem, gente. Eu vou começar aqui pelo nosso comentarista, pelo Rubens, como fazemos sempre, e ele sempre engrandecendo o nosso programa com seus comentários. Rubens, o sindicato também se preocupa com as questões de água, as questões da crise que nós estamos vivendo no país ou na nossa área aqui no Sudeste principalmente. O sindicato tem se manifestado, os condôminos têm buscado orientação, essa preocupação existe efetivamente? Como é que tem acontecido isso? Querela, realmente a questão hídrica, ela nos acompanha já desde o momento que a gente acorda de manhã, né? Você vai lavar o rosto, você já pensa na água. E, como dizem alguns estudos, 80% do corpo humano é constituído de água. Então é uma preocupação do ser humano e da entidade, não pode se dizer o contrário, né? No sentido de que nos unirmos, por exemplo, a Sabesp, a outros órgãos que visam não só o uso racional, mas o uso adequado desse recurso, no sentido de eliminação de vazamentos, no sentido do reaproveitamento, enfim, as iniciativas de boa índole que a gente verifica aí no mercado, nós procuramos sempre divulgar, repassar para as pessoas, para que haja uma conscientização. Porque é uma frase recorrente. Não adianta, eu vou economizar agora que está o pessoal no fundo do poço, vamos assim dizer. Não, tem que continuar com o mesmo comportamento, como é uma questão educacional. É o dia a dia e a repetição que faz com que a gente tenha um bom resultado. Na questão da água e do esgoto, é a mesma coisa. Aqueles comportamentos que são positivos, que te dão economia de água e, por consequência, de dinheiro, tem que ser repetidos e praticados por nós e pelas futuras gerações. É assim que a gente pensa que deve ser. Eu vou passar agora a palavra para o André Nandes. Eu vou chamar ele de André, que é assim que ele é conhecido lá na Sabesp. E eu vou tomar essa liberdade de chamá-lo de André já. A primeira indagação que eu gostaria de fazer, e para que a gente elucide ali os telespectadores, essa crise chegou na região metropolitana da Baixada Santista? Nós corremos algum risco? Como é que a Sabesp tem visto isso? Querela, essa crise que a gente tem presenciado na região metropolitana de São Paulo, tem afetado lá a questão dos mananciais, a gente sentiu aqui na Baixada Santista no ano passado, não na proporção como foi na região lá do Cantareira. Nós tivemos redução em função da estiagem forte, que não se previa isso, é a maior seca dos últimos 80 anos que a gente está presenciando. E nós tivemos sim uma redução em função da estiagem do ano passado. Só que ela não afetou o abastecimento da Baixada Santista como tem afetado a região metropolitana de São Paulo. Porque nós temos um sistema aqui totalmente integrado de Peruíbe a Bertioga. Então nós tivemos uma redução significativa no manancial de Guarujá e a gente conseguiu compensar mandando água do sistema integrado para o Guarujá.
Então, não sentimos nenhum efeito com a redução. E aí chegou o final do ano, houve as chuvas e aí restabeleceu o regime normal dos nossos mananciais. Hoje a gente pode dizer então que momentaneamente nós estamos tranquilos, mas precisamos tomar uma atitude preventiva. Estamos tranquilos, mas precisamos tomar uma atitude preventiva? Sim, com certeza. O legado que essa crise vai deixar é de que nós temos que cuidar do meio ambiente. E a água, ela faz parte desse contexto. A água é um insumo importantíssimo para a sobrevivência do ser humano. Sem água, nenhum ser sobrevive. Então é importante que todos usem de forma consciente, com sabedoria, esse bem tão precioso. Olha, a ideia de trazer o André aqui, para que nós possamos elucidar você que está em casa, por quê? Nós sabemos que a água é um bem finito, ela pode acabar sim, e nós precisamos tratar de cuidar disso. Não é? E como ele falou de interligação, nós estamos falando de região metropolitana, estamos falando de Guarujá, estamos falando de Bertioga, estamos falando de... Estamos juntos, é exatamente igual no seu condomínio. Se você não economizar água, se você gastar mais que o outro, a mesma coisa que se um município gastar mais que o outro, também não cuidar disso, uma atitude isolada não vai ter essa repercussão. Agora, Rubens, como que a gente pode, né, através do próprio sindicato, em parceria com a Sabesp, porque a Sabesp, a gente sabe que a Sabesp tem um grande meio e propagandas através de folders, de folhetinhos que ensinam a como economizar energia. Como é que o sindicato tem orientado os seus condôminos nesse sentido, dando força àquilo que a Sabesp já tem desenvolvido? Olha, não só a distribuição desse material básico de apoio para a questão educacional, né, que você pegar um folder explicativo onde tem lá algumas dicas, é importante, mas é uma ferramenta, não fica só nisso. O principal recado que nós passamos para os condôminos, e principalmente para os síndicos, é de que faça um procedimento de revisão, de verificação de hidrômetros, de verificação da rede interna, no sentido de verificação de vazamentos nas unidades, mau uso, a readequação ou até a reeducação dos trabalhadores no sentido de não desperdício. É um contexto geral, mas como toda questão educacional, não adianta simplesmente, eu faço o material e deixo lá. Não, eu tenho que usar essa ferramenta para aprimorar aquilo que eu já tenho. E também, junto com a Sabesp, eu acredito que a gente tem conseguido fazer alguma coisa, no sentido dos meios alternativos para você economizar água. Por exemplo, captação de água de chuva. Então, é um ponto que eu queria já tocar nisso. A captação da água de chuva, você está lá se preparando, captando. André, seguinte, eu tenho que pedir autorização para a Sabesp para captar, porque eu sei o seguinte, que se eu captar essa água e lançar essa água na minha rede de esgoto, a Sabesp trata o esgoto. E eu tenho que pagar por isso. Como é que é feito esse controle? Eu tenho que pedir autorização, a Sabesp fiscaliza isso, dá para dar tranquilidade para quem está captando essa água e usa para lavar o jardim, vai para águas pluviais? Como é que é isso? Então, essa questão de utilizar água de reuso ou captação de água de chuva, a gente precisa tomar primeiro um cuidado de não misturar esta água com aquela que a Sabesp fornece. Ou seja, a Sabesp fornece água e chega num reservatório de água. Essa água não pode ser misturada com essa, porque você pode contaminar e aí prejudicar a saúde. O que você tratou. Exato. Aí você compromete essa água. Com relação à cobrança, se você utilizar essa água somente para rega de jardim, limpeza da área comum, lavagem de calçada, a área interna, ela vai para a água pluvial. Então a Sabesp não cobra. Se esta água for direcionada para o esgoto, evidentemente que por legislação a Sabesp é obrigada a medir este volume de água que está chegando na rede de esgoto e aí cobrar uma taxa referente a este volume. Isso, a Sabesp fiscaliza isso? Como é que funciona? Aquele que está nos assistindo agora, o síndico principalmente, aquele que está querendo implantar isso, que é uma forma muito boa de economizar água, além do que vai repercutir na conta, não é? A Sabesp fiscaliza? Como é que é isso? Sim, a Sabesp fiscaliza da seguinte forma.
nós temos o controle de consumo de cada imóvel da região. O nosso sistema está preparado para apontar aquele imóvel que teve uma redução de consumo significativa. E aí o sistema seleciona esse imóvel e a Sabesp, através de uma equipe, vai vistoriar este imóvel para verificar o porquê da queda de consumo. E aí, na vistoria, se detectar que está havendo água de uso, ela vai verificar de que forma essa água está sendo utilizada. Se essa água estiver sendo utilizada e jogada no esgoto, aí vai comunicar o imóvel, o proprietário, dizendo, olha, essa água está chegando no esgoto, a Sabesp tem que medir o quanto está chegando para cobrar uma taxa. Então a Sabesp fiscaliza desta forma. O próprio sistema nosso, ele indica e seleciona esses imóveis que tiveram queda significativa de consumo. E a partir desse passo, vai em loco, vai lá no lugar e vai começar a tomar. Rubens, os condôminos, os síndicos, eles têm procurado o sindicato ele tem como... Porque eu sei que vocês lá no SICOM dão um curso a esse respeito, não é? Como que é essa procura? Ainda mais agora, nós estamos entendendo aí que a crise pode ter chegado aqui, depois eu vou tratar de alguma coisa que a prefeitura acabou, o prefeito Paulo Barbosa está com um projeto de lei tentando ser aprovado, com a questão da água também, depois nós vamos conversar sobre isso. Esse curso é bem elucidativo, como é que funciona? Olha, nessa questão da economia, não só da água, de outras fontes, né, de energia, nós sempre temos um discurso, não só no curso, mas é um discurso para toda e qualquer pessoa que vai nos procurar lá. A gente acaba dando um jeitinho de falar do assunto, porque se nós nos anteciparmos ao problema, podemos até ter alguma consequência dele, mas vai ser menor. Eu lembro sempre da questão, por exemplo, de segurança, que teve uma época que os condomínios eram vítimas dos arrastões na Grande São Paulo. Aqui, na nossa região, nós fizemos um contato com a Polícia Militar, aliás, a Polícia Militar nos procurou, nos antecipamos e os índices são menores. A mesma coisa acontece no atual momento. Essa questão da divulgação das medidas de economia e, ao mesmo tempo, dos comportamentos que têm que ser modificados, nós repetimos lá no curso, que é para síndico profissional, as pessoas vão sair de lá com uma função nova, mas também no dia a dia, no atendimento, o morador, o síndico, até mesmo o administrador que compareça lá, ele acaba ouvindo essa nossa explicação. O assunto está ótimo. Nós vamos ter que dar uma paradinha para o nosso break, daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Voltando, nós vamos poder falar bastante de água para você ainda. Espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar.
Olá, amigos, mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio. Está conosco aqui André Hernandes Gonçalves, é gerente de gestão e desenvolvimento da Sabesp, nos ajudando bastante, e o nosso comentarista, Dr. Rubens Moscatelli. No intervalo nós estávamos falando exatamente dessa questão de como que eu capto essa água, ficou bem elucidativo, ficou ótimo para você. Agora eu queria abordar uma questão com o André no seguinte sentido. Você detectou lá na rua um vazamento na rede. Aquela água que a gente olha ali e fala assim, meu Deus, para onde está indo essa água? Olha que desperdício, eles pedem para eu economizar. Como é que funciona esse sistema operacional? Para onde o cidadão que vê isso, se incomoda rapidamente, quer essa economia, deve avisar a Sabesp? E como que esse seu grupo de funcionários, de operadores, vão lá para poder sanar a dificuldade? Querela, quando o cliente ele identifica primeiro a Sabesp depende muito do cliente de comunicar um vazamento na rua. Como é que o cliente pode fazer isso? Identificando o vazamento na rua ou na própria residência, lá no seu cavalete de água, onde tem um relógio de água, ligar para o 0800 055 0195 e registrar essa reclamação, dizendo o endereço, o número, e se o vazamento é na rua, na calçada ou na sua própria residência, que a Sabesp acata essa solicitação, emite uma solicitação de serviço para aquele endereço, para aquela cidade. A Sabesp tem uma central em cada cidade, né, que acata essa solicitação, imprime esse serviço e entrega para uma equipe operacional, que se dirige até o local e efetua os reparos necessários, eliminando esse eventual vazamento que está se apresentando. Esses problemas que eventualmente acontecem na rede é por conta da antiguidade da rede ou fatores inúmeros? O que se pode pontuar nesse sentido? Não, são vários fatores. Um deles, por exemplo, é o tráfego intenso. Dependendo do tráfego, isso pode influenciar diretamente na rede, pode causar um arrebentado. A idade da rede também pode ocasionar. Então tem uma série de fatores que podem ocasionar um vazamento. Por exemplo, uma obra de um prédio está abrindo a calçada e quebra uma rede. Então, aí ele interferiu direto, né? Tem desde da intervenção, né, da influência de terceiros, como alguma ocorrência, algum problema no sistema. Já vou passar a palavra para o Rubens, mas eu queria tirar mais uma dúvida e eu vou aproveitar a presença da André aqui, que está ajudando demais a gente, não é? Esses prédios de 25 andares que nós construímos, que eu volto a repetir para vocês como fiz de antemão, sempre fiz. Eu sou muito a favor do desenvolvimento. O progresso é algo que nos beneficia. Se não beneficiar, é regresso, não é progresso. Mas estão aí. A demanda de água é maior. Pode interferir na minha rede lá? Como é que a Sabesp tem que redimensionar isso? Como é que funciona? Querela, o sistema da Sabesp, hoje ele está preparado para atender a demanda. De qualquer forma, a malha de distribuição, as redes de águas que hoje existem instaladas em todas as cidades, elas foram dimensionadas para atender um número de economias, de pessoas, de residências. Quando você aumenta essa demanda, você constrói um empreendimento novo que vai aumentar o consumo, o empreendedor ele é obrigado, isso inclusive para atender a norma técnica brasileira, a norma brasileira,
solicitar para a Sabesp um estudo, que a gente chama de diretriz técnica. E aí ele tem que informar para a gente qual a demanda de consumo daquele empreendimento. Okay. E a Sabesp faz o estudo e verifica se a rede existente lá tem capacidade para atender ou não. Esse é no contexto de aprovação da obra e tudo Isso. mais, né? Então, olha que bom. Então, a gente pode ficar mais tranquilo com isso. Eu queria agora falar com você que o prefeito Paulo Barbosa, ele está com um projeto na Câmara para ser aprovado, que está tratando também da economia de água. Ele está preocupado. E como? Lá com o chuveirinho lá na praia, não é? Ele deixou já fora de uso 75%, só utilizando 25%, com a ideia de economia de água, não é? Isso, e vai taxar multa para o desperdício, vai taxar multa para aquele que capta a água lá, daquele chuveiro, que não foi feito para isso. Rubens, queria que você comentasse sobre esse projeto, o que você pensa disso? Olha, eu sou favorável a essa iniciativa, Querela. Inclusive, eu sou um pouquinho mais radical nesse assunto. Eu acredito que, para fins de economia, você deveria estabelecer um critério de pagamento por essa água. Por quê? Na medida em que eu pago, eu vou respeitar mais aquela utilização. Não tem outra forma. Colocar uma moeda lá e um tempo vai sair a água. Depois eu tenho que colocar outra moeda. Esse dinheiro reverteria até mesmo para a prefeitura. Olha que eu estou legislando e dando ideia contra mim mesmo, que eu deveria não falar. Mas não tem outra condição, porque o órgão do ser humano mais sensível é o bolso. Se ele não pagar por isso, ele vai depredar, ele vai mal usar, como atualmente acontece. Então, a iniciativa do prefeito é interessante, mas ele talvez tivesse que pensar no sentido de cobrança. Você vê como isso é interessante, né? E você que nos assiste tem que... A questão aqui, todas as vezes que nós levantamos uma polêmica, uma demanda, e que obviamente gera uma discussão, nós sempre vamos acabar na questão educacional. Não é? Quando a gente fala em bolso, mexer no custo, tudo, você, se faltar água, você vai pagar o dobro no caminhão-pipa e vai ficar feliz ainda, porque você só vai dar valor quando a água faltar. Mas enquanto a Sabesp está te fornecendo, ainda você está lá. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma questão educacional. Eu sempre bato aqui nessa tecla que nós precisamos nos reeducar mesmo. E essa crise está servindo para isso. E a questão de tradição, de cultura e de educação, de hábito, educação mesmo, aquilo que nós vamos fazer. Qual que é a nossa tradição na Baixada Santista? É usar o chuveiro da praia, né? A gente, né? E culturalmente fazemos. E o nosso hábito? Temos hábito de economizar? Eu vou passar a palavra agora para o André, porque essa Sabesp, ela tem um trabalho, e eu estava aqui, tomando aqui, eu sou guardião das águas e não desperdício. É um trabalho educacional, que são através de panfletos que eles têm distribuídos. O SICOM tem ajudado com isso, também tem distribuído. Como é que nós vamos economizar água? Fala um pouquinho desse trabalho educacional que a Sabesp tem desenvolvido, que é um trabalho que a gente tem que enaltecer, que é muito bom mesmo e ajuda a gente a dar uma diretriz para a economia da água. Querela, a Sabesp já tem há mais de 5 anos um trabalho forte voltado no uso racional da água, que é o que nós chamamos de pura. Nós temos uma equipe muito bem treinada, que faz palestras, orienta, faz inspeções e instalações prediais, no sentido de orientar o uso racional da água, para que as pessoas usem de forma consciente. Então a Sabesp tem essa equipe, tem esse programa já há mais de 5 anos. E os folders informativos, a Sabesp tem essa preocupação. A Sabesp acho que é a única empresa que vende água e pede para economizar o produto que ela vende. Por quê? Porque é igual com a energia, né? É consciência ambiental. Essa crise, esse é o legado que vai deixar. Nós vamos ser obrigados a usar de forma consciente. Então, quando a gente trata de um condomínio, é importante que, primeiro, fazer uma inspeção geral em todas as instalações para detectar vazamento e eliminá-los. E a partir daí, essas orientações é no sentido de usar de forma racional. Por exemplo, dentro da residência,
onde se mais consome água é no banheiro. 60% do seu consumo de água está ali dentro do banheiro, sendo que chuveiro e vaso sanitário representa 57% do gasto dentro do banheiro. Então, se você diminuir o tempo do banho de 15 minutos de banho, você gasta mais de 130 litros por segundo. E 5 minutos é mais do que suficiente para você fazer uma boa higienização. Você reduz de 135 para em torno de 40, 60 litros. Entendeu? Escovar os dentes e fazer a barba, por exemplo, com a torneira aberta, 5 minutos, 12 litros você gasta. Se você fechar enquanto escova, você reduz em 11 litros. E 1 litro para escovar os dentes é muito ainda. Muita coisa. Entendeu? Eu volto a falar para você. Hábito. A questão é cultural mesmo, tem que educar. Mas eu queria fazer agora 2 destaques aqui, né? Porque nosso programa já está acabando e eu queria um comentário do Rubens também. O primeiro destaque, eu não posso deixar de dizer, aqui é a qualidade da água que você recebe na sua casa. A qualidade da água que a Sabesp nos oferece é boa. Você não reclama da qualidade da sua água. E isso eu queria deixar bem claro aqui para todo mundo. Porque quando nós não tivermos essa água com qualidade que temos, nós vamos ter muita dificuldade. Então, queria deixar isso registrado. E queria deixar registrado também o trabalho que o SICOM desenvolve para ajudar você aí, condômino, o síndico, a realmente reeducar os condôminos. Né? A sua hidra está vazando, isso gasta uma água aqui tremenda. E eu queria, perto do final, Rubens, que você comentasse isso e esse grande trabalho que também o SICOM desenvolve, que é ajudar a economia da água. Querela, você tocou num assunto agora que é muito importante. Não adianta a Sabesp manter um nível de qualidade excelente, no sentido do fornecimento da água e do tratamento do esgoto, se o condomínio, se as residências, se as economias, como eles assim mencionam, cada unidade, não fizer a sua parte, que é a manutenção interna hidráulica, não só a verificação de vazamento, mas até mesmo o desgaste dessa tubulação. Porque se não fizer isso, a parte interna, tudo aquilo que foi feito, que você pagou, vai ser jogado fora. Então, é a questão da cultura e da educação. Você tem que ter prevenção e continuidade na prevenção, se antecipar os problemas. O sindicato tem esse discurso, mas não só o discurso, é a prática também. Não adianta a gente ficar dizendo, olha, tem que economizar, mas eu continuo gastando do mesmo jeito. Não. Nós temos que ser o exemplo. Mudar o nosso comportamento reflete em todo mundo. Então, a gente procura fazer a nossa parte, divulgando as boas iniciativas e fazendo cumprir aquilo que a gente fala. Olha, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. O programa ficou curto, não é? Tem muita coisa ainda para tratar. Várias pautas, né? Várias. Eu vou até já fica o convite para você voltar numa outra oportunidade. Tem balneabilidade de praia para falar, tem questão de ar no cano, um monte de assuntos que tem que ser desmistificados. Muito obrigado, André, por ter aceito o nosso convite, as suas considerações finais. Obrigado, Chiarella, Dr. Rubens. Quero deixar aqui a mensagem de que todos temos o nosso papel dentro da sociedade. Com relação à questão de utilizar a água, a gente precisa ter sabedoria ao utilizar e usar com consciência. Rubens, suas considerações finais. Não, só queria agradecer novamente aí a presença da Sabesp para nos esclarecer a questão hídrica e convidar você ao próximo programa, que nós vamos tratar de assuntos também pertinentes. Você é o mais importante no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Até lá.